Feito número 21, desembargadora Nazaré Gouveia de novo. Logo hoje, a minha passei foi ruim a noite, tossindo. Esse aqui, excelência, é um habeas corpus para trancamento de ação penal. Eu até queria que, eu estou concedendo esta ordem, mas eu acho que devo levar, nem dou essa certeza para o advogado, porque é o seguinte, eu vou explicar para meus colegas. Este habeas corpus foi uma pessoa, o Deite Alceu Ferreira Lima, que foi denunciado por tráfico e por uso de arma. Aí o Ministério Público é favorável ao trancamento no uso de arma e favorável ao trancamento e ao uso da droga, e ao uso da arma não. Mas, no entanto, eu estou logo trancando os dois. Por quê? Porque não tem este inquérito e esta denúncia, ela está baseada apenas em fotos. Quem assiste a novela do Poder da Bibi, é aquilo. Ela foi presa porque estava deitada no dinheiro, com a arma. Então, esse aqui, ele bateu foto com a arma e bateu foto perto de uma mesa que tinha drogas. E é essa a prova que tem aqui. E dos policiais que dizem que havia uma movimentação na frente da casa desta pessoa, mas não tem. A droga não tem como fazer o exame, nem provisório, nem nada. Não tem como. Mas ele foi preso por a denúncia pelo tráfico ou pela associação pelo tráfico? Foi tráfico. Tráfico de 33. E pela arma, então, pelo uso de arma. Então, o Ministério Público já se manifestou como titular da ação penal que ele é a favor do trancamento pelo uso da arma, porque também não tem a arma, e também não tem a droga, e também não tem a arma. Apesar de não ser necessário perícia, a gente tem que saber que há o artefato. Então, é nesse sentido que eu estou trazendo o meu voto. Está concedendo, né? Isso. Concedendo para trancar a ordem, né? Trancar a ação penal contra os pacientes. O senhor vai fazer a citação? Quer fazer? Se não for fazer, tá. É por causa da foto que a desembargadora Nazaré está evidenciando, dizendo que há foto. Se há foto, se não há foto. A foto. Foto tem. Só não tem o... Não, porque nós temos casos aí, né, apresentado pela televisão, inclusive, né, aquele pessoal lá da Rocinha, lá do Rio de Janeiro, muitos deles aparecem com metralhadora. Associação para o tráfico. Associação, exatamente, está me entendendo? Então, essas fotos aí, depois, com a instrução processual, né, vai realmente dirimir, né, porque o que nós temos visto é isso. Vamos já fazer a citação oral, então? Pois tem a palavra, tempo regimental. Excelentíssimo doutor Depois eu Nunes. passo o meu voto. Tá. Excelentíssimo doutor Romulo Nunes, presidente da Associação de Direito Penal. Excelentíssima doutora Maria de Nazaré, seu nome eu cumprimento os demais pares, excelentíssimo doutor Procurador de Justiça, os demais colegas advogados aqui presentes. Excelência, a presente impetração, como bem adiantou a relatora, ela trata mais ou menos de um vale-tudo jurídico. Digo um vale-tudo jurídico porque a Polícia Civil iniciou uma investigação, requereu ao magistrado que fosse deferido um mandado de busca e apreensão na casa do indiciado. Foi deferida a busca e apreensão, e aí a polícia disse que havia movimentações de pessoas. Realizada a busca, não encontrou nada. O relatório da busca e apreensão diz que foi infrutífera. Não encontraram arma, não encontraram droga, não encontraram objetos e nem artefatos. Mesmo assim, com o relatório da missão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, com base no celular
do indiciado. Porque no celular do indiciado, o único elemento de prova dos autos continha fotos dele com droga e com uma arma. Pois bem, o magistrado entendeu que seria o caso da prisão preventiva. E ao arrepio do artigo 312, que exige a prova de materialidade, decretou a prisão preventiva. E até hoje permanece o indiciado preso. Formulada a denúncia, eu já não acreditava que iriam formular, mas o promotor formulou a denúncia, denunciando ele por tráfico, não por associação, por tráfico e por posse ilegal de arma de fogo. Apresentei a defesa preliminar. E dali eu pensava que não passaria. Imaginei como o magistrado vai levar adiante uma acusação por tráfico quando ele é obrigado a relaxar o flagrante se não houver sequer o laudo de constatação provisório. Como ele vai constatar que aquela imagem realmente se trata de substância entorpecente? Como ele vai atestar que a arma apresentada na foto não é um simulacro, não é uma arma de brinquedo? Todos nós sabemos que para majorar o crime de roubo é indispensável o laudo. Perfeito. Porque a arma ali ela já causa intimidação. Mas para posse ilegal de arma de fogo, eu tenho no mínimo que saber se se trata de uma arma de fogo. Porque a posse ilegal de simulacro não é crime. A posse ilegal de uma arma de brinquedo não é crime. Então, excelências, formulamos a presente impetração, indignados com o recebimento da denúncia e com o prosseguimento da manutenção da prisão do paciente, quando nos autos não há nenhum elemento de materialidade, e frise-se, não há como conseguir, porque em nenhum momento vai ter como extrair perícias das fotografias. Então, esses são os termos da impetração, e a defesa pugna pela concessão da ordem, pelo trancamento da ação penal. São os termos, excelência. Palavra eminente relator. O Ministério Público foi representado pelo doutor Geraldo de Mendonça Rocha. A manifestação foi em 12 laudas. E ele se manifesta muito bem sobre isso. Quanto ao uso para a arma, ele não fala absolutamente nada, mas se deteve mais sobre a droga. Então, eu vou ler o meu voto. Sustento o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por não demonstração de prova robusta de materialidade de indícios suficientes de autoria, em face da inexistência de apreensão da substância entorpecente e da arma. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal, por intermédio de remédio constitucional habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admissível, quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indício de autoria do delito, seja pela não comprovação da sua materialidade, seja ainda pela tipicidade da conduta do indiciado. Primeiramente, cabe mencionar que é de meu entendimento que a prática do crime de tráfico de entorpecente é conduta delitiva grave, que abala fortemente a ordem pública, gerando transtorno para a sociedade e aterrorizando a população, ensejando o cometimento de vários outros delitos. No presente caso, a Polícia Civil recebeu, através de disque denúncia, de que os nacionais conhecidos como Davi, vulgo Dutti, e sua esposa Sheila Simone estariam comercializando drogas no local há 2 anos, além de possuírem arma de fogo, o que levou uma equipe de policiais a realizar campana no local, que concluiu pela confirmação do tráfico e venda de entorpecente a vários clientes. Diante disso, o juízo, ao ser provocado, expediu um mandado de busca e apreensão na residência que foi deferido. No entanto, realizada a diligência, não logrou êxito.
a equipe policial na apreensão de material entorpecente ou de arma. No entanto, a equipe policial fez a apreensão só de um celular smartphone Samsung pertencente ao paciente, que após acesso ao seu conteúdo, foram encontradas fotos do paciente com revólver e munição, além de fotos com embalagem de grande quantidade de maconha. Ocorre que, de acordo com o artigo 50 da Lei 11.343, não se admite a prisão em flagrante e o recebimento de denúncia por crime de tráfico de entorpecente sem que seja demonstrada, ao menos em juízo inicial, a materialidade da conduta por meio de laudo de constatação preliminar. Da substância entorpecente que figura a condição de procedibilidade para apuração do delito conforme previsão do artigo 50. Diz o artigo 50, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz, remetendo-lhe cópia do auto, da qual será dada vista ao Ministério Público. Para efeito da lavratura da prisão em flagrante, parágrafo 1º, o estabelecimento da materialidade do delito é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial e, na falta deste, por uma pessoa idônea. Parágrafo 1º. O perito que subscrever o laudo que se refere ao parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Queria água. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas. No mesmo sentido, vem em recentes julgados que é imprescindível a apreciação e, consequentemente, a realização do laudo toxicológico sob pena de incerta materialidade do crime. Trago aqui uma jurisprudência que é da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que eu leio no que interessa, que diz: de acordo com os recentes julgados das turmas integrantes da seção de direito penal desta Corte, é imprescindível a apreensão e, consequentemente, a realização do laudo toxicológico definitivo para a condenação pela prática do crime de tráfico de ilícito entorpecente, sob pena de ser incerta a materialidade. No caso concreto, não houve apreensão da droga com o paciente, tendo o juiz ao qual concluído com base em elementos escolhidos em sede inquisitorial que demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, quais sejam termos de declaração, fotografias extraídas do celular com grande quantidade de material entorpecente embalado, além de filmagem demonstrando a intensa movimentação de possíveis usuários em frente à residência. Esta relatora entende que deve ser trancada a ação, meu entendimento, quanto à imputação do delito de tráfico de drogas por ausência de comprovação de materialidade delitiva, em vista à não apreensão da droga e somente referidas fotografias. Desculpa, estou... Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, verifica-se que foi realizada a diligência na casa do paciente, porém não logrou êxito a equipe policial na apreensão de qualquer material entorpecente ou da citada arma de fogo. Inexistindo nos autos laudo pericial da suposta de constatação que se quer, e assim como a suposta arma de fogo que sequer foi apreendida, bem como não sendo localizado nenhum projétil em algum tipo de conteúdo ilícito, apenas imagem do celular do paciente, conforme os documentos presentes nos autos, o trancamento da ação penal, a meu entender, é medida impositiva. Verifica-se, portanto, que não há elementos que sufraguem a proposição da ação penal.
E assim, ante estes fundamentos, e ainda em consonância com parcial parecer do Ministério Público, da Procuradoria, quanto ao crime de tráfico, que é o mais grave, que todos os dois têm fotografia, tanto um quanto o outro, e o de arma é mais, e o de tráfico é o mais grave, eu estou concedendo a ordem. Entendo, sinceramente, que é uma ação penal que nasce morta. Então, para evitar que também o Judiciário tenha mais um trabalho improdutivo, eu estou conhecendo e concedendo a ordem. Em discussão. Na verdade, o próprio juízo de primeiro grau também reconhece que, em relação ao artigo 33, que é o tráfico de droga, embora toda essa busca de apreensão que foi realizada lá no imóvel do paciente, ela informa aqui que realmente grande quantidade de material entorpecente embalado, além de filmagem, demonstrando a intensa movimentação de possíveis usuários em frente à residência, né? Aí ela conclui: destarte, apesar de nosso entendimento, diz a magistrado, contrário acerca do tema, em atenção à jurisprudência do superior, o paciente deve ter trancado a ação penal quanto à imputação do delito de tráfico de droga, tá? No entanto, prossegue, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, delito autônomo, é necessária a apreensão da arma para a comprovação da materialidade por ser delito de perigo abstrato, de forma a ser irrelevante o fato de não ter sido apreendida, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Tá? Aí traz uma jurisprudência dizendo o seguinte: a conclusão do colegiado, a qual se coaduna com a jurisprudência desse superior, no sentido de que o crime previsto no 12 da lei anti-arma é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se deficiente a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Ou seja, não é necessário que realmente essa arma seja apreendida. Não é necessário que haja potencial. Como é que você vai dizer? E nem perícia, né? Como é que você vai dizer que uma arma tem ou não potencial ofensivo se ela não existe? Não, mas não existe em abstrato. Ela não existe. Mas na foto ela existe. Na fotografia ela existe. Tanto é que ela fala aqui, não é isso? Não é preciso da existe, mas ela... Exatamente. Então é isso que ela está dizendo. Quanto ao tóxico, tudo bem, né? Apesar de toda aquela coisa, mas não tem a prova material. Mas nesse caso aqui não é preciso. Então é por isso que eu estou dando também conhecimento parcial. Então, somente para conseguir excluir o crime de tráfico de tóxico. Tá? Tanto é que eu já vi aquela fumaça, tanto é que a polícia foi lá. Né? Já havia aquela denúncia, né, em relação a esse tráfico, mas não está configurado, não. Então, a manifestação do relator divergente, no sentido de que existe apenas, permaneça apenas o crime de posse ilegal de arma, tá certo? Excluindo o crime de tráfico de drogas. Está em discussão de Bardomiro Carneiro. Essa palavra. Eu observei com detalhes que isso aí foi apreendido. Essa foto foi tirada do celular, esse embargador. Vejam bem, é uma foto que tem dentro do celular. Eu não vejo como caracterizar, não. Que algum dia esteve sob a posse dessa pessoa. Não vejo, com certeza absoluta. O Ministério Público foi bastante salutar quando falou sobre o crime de tráfico, que inclusive nasceu morta realmente, né? Se é preciso laudo definitivo, que dirá o laudo de constatação? Não tem nada. E se foi por este ângulo aí, foi feita a busca e apreensão e não foi encontrado
absolutamente nada em termos de armas também, a não ser a prova, por exemplo, colhida, foi que apreenderam o celular e encontraram uma foto. Embargador, que arma era? Qual tipo de arma? Era um fuzil, era uma metralhadora, era um revólver, uma pistola? Espera aí. Vê aqui. 38? Ponto? Revólver. O grande problema disso aí que eu vejo, o embargador Holanda citou precedente aí, inclusive, dito pelo Ministério Público, é a verificação da veracidade dessa foto. Porque existem armas parecidas com autênticas, né, de brincadeira, que parecem armas verdadeiras. Será que essa arma realmente era verdadeira? É a dúvida, né, é um problema sério. A minha dúvida Na dúvida a gente vai trabalhar. Agora, não há nenhuma dúvida de que o embargador Raimundo Holanda tem razão, e também o Ministério Público, em dizer que não é necessária a apreensão da arma. Mas há essa dúvida, e o julgador não pode viver com dúvida, né? De qualquer maneira, o silêncio vota como? Mas com a instrução processual é que se vai verificar isso, né? Aí, como é que vai votar? Voto com o relator. Com o relator, desembargador Ronaldo Vale. Presidente, apenas para repetir, a fotografia não foi tirada pelos agentes policiais. Não foram os agentes policiais que tiraram a fotografia. A fotografia foi do celular. Segundo, a busca e apreensão resultou zero. Nada foi apreendido. A droga, não há nem laudo inicial para constatar se é droga, que dirá o definitivo. Vou me ater à arma. Diz aqui a jurisprudência que foi citada pelo Ministério Público, lida pelo desembargador Holanda. Sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico telado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública, colocando em risco, revelando-se despiciente a comprovação do potencial. É comum, nos assaltos, quando há crime de roubo também, que a arma não seja apreendida. Basta que haja o depoimento da testemunha. Mas não é o caso aqui. Que crime ele cometeu? Cadê a testemunha para falar sobre que estava armado? Isso é uma fotografia, não é? Então não houve apreensão dessa arma, nem há nenhuma testemunha que diga que viu ele de posse da arma. Só uma fotografia do celular dele, não é? Então, eu peço todas as vênias ao Ministério Público, ao desembargador Holanda, mas eu vou acompanhar o voto da relatora pelo trancamento dos dois crimes que estão sendo indiciados. Rosi. Presidente, sem apenas uma colocação aí, para que realmente a gente não esqueça que muitas das vezes a gente tem condenado pessoas aqui simplesmente porque a vítima foi reconhecida através de fotografia. E vale, não vale? Mas aí tem a vítima. Mas esse caso é diferente, desembargador. Uma fotografia. Mas aí tem uma vítima. Até pelo jornal. Aí tem uma vítima. Mas é diferente. Não, eu apenas estou levantando. Que se conhece, não é o caso aqui. Doutora Nádia, como vota? Eu voto com a relatora, excelência. Na dúvida, né? Então, dúvida pro réu. A ordem ela é concedida para trancamento da ação penal, com a divergência do embargador Raimundo Holanda Filho, que entendia que deveria permanecer apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo. Tudo nos termos do voto do eminente relator. Presidente, 2 minutos só para não